Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes, internautas, seguidores, todos que nos acompanham aqui pela Rádio da Vila. Começando Em Cima da Hora, já com a participação aqui do nosso comentarista, professor Anderson Silva. Bom dia, Heraldo. Bom dia, nossa técnica. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, seguidores e haters. Esta semana praticamente encerrada e muito quente. Heraldo, há quanto tempo estamos aqui em Santos em estado pré-carnavalesco? O carnaval aqui dura 15 dias. É o pré-pré e depois o pré. E aí depois do carnaval. É o esquenta, continua fervendo e depois nós vamos para aqui, qual estado? De condensado? Fervilhando mesmo. É. Olha só, deixa eu já chamar um áudio aqui interessante, que é bem da tua área. Censo de 2022 demonstra que 18,4% dos brasileiros possuem nível superior. O nível de instrução da população brasileira registrou avanço significativo de 2000 para 2022, de acordo com o Censo Demográfico 2022 Educação, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. Segundo o estudo, em 2000, o percentual de pessoas com a partir de 25 anos de idade que haviam concluído o nível superior era 6,8%, enquanto em 2022 passou para 18,4%. Já a taxa de pessoas sem instrução e ensino fundamental incompleto caiu de 63,2% para 35,2%. Já a proporção da população preta na mesma faixa etária e nível superior completo cresceu 5,8 vezes no período, saindo de 2,1% em 2000 para 11,7% em 2022. Já a população parda com esse nível de ensino cresceu 5,2 vezes, saindo dos 2,4% em 2000 para 12,3% em 2022. O pesquisador do IBGE, Bruno Mandelli Pérez, fala sobre a realidade dos municípios que têm menor proporção de pessoas com nível superior. Eles são municípios que estão na periferia de regiões metropolitanas da capital. A população de nível superior que está associada a população daquele município, então, vamos dizer, os professores que atendem a população daquele município, os enfermeiros que atendem a população daquele município, não necessariamente eles residem ali, eles podem estar residindo em outros municípios da região metropolitana. O censo também apontou os cursos de graduação mais procurados. O destaque foi negócios, administração e direito, com mais de 8 milhões e 400 mil pessoas com curso de graduação concluído nesta área. Na sequência, aparecem saúde, bem-estar e educação. Em 2022, entre as pessoas com graduação em medicina, 75,5% eram brancas, 19,1% eram pardas e 2,8% eram pretas. O pesquisador do IBGE, Bruno Mandelli Pérez, chama a atenção para as disparidades em relação ao número de médicos por habitantes. A gente vai ter, no Distrito Federal, 186,9 habitantes por cada pessoa com graduação concluída na área detalhada de medicina, enquanto no Maranhão você vai ter 921,7 habitantes por cada pessoa com graduação na área de medicina. A elevação do nível de instrução ocorreu em todas as grandes regiões e em todas as unidades da federação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Ora, quer diminuir essa margem? Investe um pouquinho mais em educação. O Maranhão não é um estado tão pobre assim. Já foi mais, Heraldo, né? Com o Flávio Dino, embora não tenha atingido aqueles níveis de outras capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e agora a grande onda Santa Catarina, né? Que para mim continua sendo um estado rural, né? Mas o que eu entendo é o seguinte: os ouvintes devem ter reparado no áudio que houve uma diminuição em nível geral, né? Procura curso de graduação, uma coisa que está acontecendo, um fenômeno que é muito ruim,
alguém já deve ter vídeo, o grande termômetro são essas redes digitais, redes sociais, não tem nada. Moleques, garotos aborrecentes, famosos Enzos, né? E agora tem as Karen da vida, né? Fazendo vídeos, né? Falando com eles mesmos, montando uma mesa igual essa aqui que nós estamos agora, mas falando para eles mesmos, Heraldo. Eles não estão falando para ninguém, mas colocando isso como e dizendo que curso de graduação não serve para absolutamente nada. E o que eles vão, o que Aristóteles, o que Sócrates, o que geografia vão acrescentar para eles. O negócio é fazer curso para ganhar dinheiro. E esses moleques, esses Enzo, essas Karens da vida, elas é que deveriam estar na faculdade ensinando os professores como ganhar dinheiro. Tá desse nível o negócio. Olha aqui. Então tá todo mundo, Heraldo, desistindo, uma boa parte, nem está tentando fazer vestibular ou entrar em algumas faculdades privadas. E hoje só não faz curso superior. Quem não quer, por quê? Para uma faculdade privada, basta você estudar bastante, já que ela está dominada já por filhinhos de pessoas ricas, que se preparam, né? Então é a elite que acaba indo para as universidades públicas, que ainda são as melhores do país. Mas as faculdades privadas, que o governo compra vagas para fornecer à população mais carente, mas não está havendo esse interesse. Justamente por causa disso, a molecada, os jovens, eles estão achando que tem que ganhar dinheiro fácil e rápido. Então, cada um está montando aí o seu canal no YouTube ou nessas plataformas para ganhar dinheiro. E eu fazendo aqueles vídeos ridículos, se expondo, né? Inclusive seus corpos, podemos dizer assim. Você vai, é incrível isso. Você caminha pela praia, ali pelo Emissário, ou qualquer outro lugar que você vá. Meninas, né? Bonitas, por sinal, né? Fazendo dancinhas, né? E colocando no TikTok. Isso aqui vai ter que bombar, eu vou ter que ganhar dinheiro assim. Vou ganhar. Aí você vai ver a pesquisa depois, o que essas meninas fazem? Ao máximo elas trabalham de dia no comércio, é o máximo que fazem. Ou estudam ou nem estudam, né? Mas elas querem ficar famosas, né? Fazendo dancinha em TikTok ou qualquer plataforma que vale. Então aquelas pessoas que estão procurando o nível superior são pessoas que ainda têm o ideal de vida, ainda têm o ideal de mudar o país. Mas uma coisa que me chama a atenção, Heraldo, né, nesse áudio também, é que o crescimento diminuiu, né? Mas cresceu em relação à população pobre e preta de periferia. Esse cresceu. Então os jovens, né, pobres de periferia, os negros, eles estão procurando um intenso crescimento na procura por curso de nível superior, principalmente direito. Eu acho que direito é uma coisa que você já deveria estar aprendendo desde o ensino fundamental, regras de cidadania, regras de direito civil, regras de consumidor. Não estou falando de curso, estou falando de algumas regras que o cidadão tem que saber. De direito constitucional, certo? Então, eu acho que isso aí tem que começar já no ensino fundamental. Mas não, eu vejo lá no meu prédio crianças com um acentuado nível de cognição, certo? Dificuldade na fala. Então, o quê? Está havendo uma má formação de professores. E aí, quando se chega no ensino médio, estão tudo querendo fazer curso de educação financeira e vão para essas plataformas ensinar como ganhar dinheiro, né? E aí, como é que você ganha dinheiro? Eu ensino como ganhar dinheiro. Está nesse nível. É uma coisa lamentável. Isso sem falar no lobby e na ganância desses empresários que querem pegar o curso superior e privatizar, né? Para colocarem nesses cursos apenas apostilas eletrônicas e fazer aquele ensino meia-boca ali apenas para o aluno decorar ali não vou nem decorar tabuada, né? Agora é decorar vídeos, redes sociais, digitais, digo, e também como ganhar dinheiro. É assim, o ensino está assim. Ou seja, não há mais aquele ensino crítico para formar aquela massa crítica, uma massa de que realmente vai mudar o país. Sinceramente, eu não confio nem um pouco nessa geração que está vindo para governar, para gerir o país para o futuro. Pois é. E São Caetano do Sul, aqui no nosso ABC,
lidera em ensino superior com metade da população graduada, enquanto o Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro, tem apenas 6% dessa graduação. Cidades metropolitanas mostram disparidades com residentes com nível superior, possivelmente trabalhando em locais diferentes. Dados aí do São Caetano, ela sempre foi conhecida como uma cidade muito avançada em nível educacional. Ela teve governos ali quando o PT dominou aquela região, né? E houve esse boom, né? A cidade cresceu, não vou dizer floresceu, que é uma coisa muito mais puxada para o lirismo, mas ela cresceu bastante em nível industrial, mas está diminuindo, as indústrias fugiram, mas não fugiram só dali, elas fugiram de todo o ABC. Algumas foram parar aí no Vale do Paraíba, outras se mudaram para o Nordeste, né? Algumas para o Sul, né? Sul que eu falo ali é o Paraná, Santa Catarina, né? Algumas, nem todas. Continuo afirmando que essas regiões são agrícolas, embora neguem, né? Quando se fala em Santa Catarina hoje, se fala só em Balneário Camboriú. Mas isso é uma outra história, a gente pode contar aí numa outra oportunidade. Mas, de qualquer forma, você vê que é uma região e ela tem que se expandir agora, e está se fazendo isso, para os serviços. Agora, lamentavelmente, e aí você vai vendo que é uma cidade, um estado que em 57% do seu território é dominado por milícias, né? Milícias. Você vê, lamentavelmente, o nível de educação do estado do Rio de Janeiro, que eu gosto muito daquele estado, pessoal muito legal, mas lamentavelmente devido a veja, os últimos governos, quase todos os governadores ou foram impeachados ou impeachmentados e foram presos. Esse talvez aí também não vai escapar, né? Mas todos eles, de alguma forma, esse aí acho que não vai escapar, né? A tradição. Mas você vê o Rio de Janeiro, ele diminuindo em todos os aspectos, em IDH, em nível educacional. Lamentável aquela que foi a capital do país, que é o cartão postal do Brasil, né? Relegado a uma situação dessa. Mas aí você vai ver também a qualidade dos eleitos e também, e aí uma advertência, a qualidade do nível, o nível dos eleitores, né? É o que está acontecendo agora, né? Inclusive transformando aquilo ali e outros estados num autêntico evangelistão. E olha só, empresário diz que Bolsa Família está grande e precisa diminuir. Empresário Rubens Menin afirmou ontem que o Brasil não tem dinheiro para programas de renda como Bolsa Família e o BPC, benefício de prestação continuada. Estão grandes e precisam diminuir. Segundo ele, o país precisa ter mais consciência tributária e entender que a sociedade dá esses benefícios porque quer. Fundador da MRV, do Banco Inter e da CNN Brasil, ele participou do painel no evento da BTG Pactual, ao lado de outros empresários. Diz ele, neste momento de discussão de déficit público, nós precisamos ter consciência tributária. Precisamos, por exemplo, do Bolsa Família? Lógico que precisamos. O Brasil é um país cheio de mazelas. Mas ele está grande e precisa diminuir. Aí, ó. Geraldo. O dono da CNN Brasil. Pois é, já começa por esse fato. CNN, que é uma cópia muito mal feita da CNN estadunidense. É uma cópia muito mal feita, é um clone muito mal feito, cheio de defeitos genéticos. Né? O que está falando aí? É um tremendo engodo, do embuste, de uma falácia. Né? Não tem razão nenhuma. É aquela coisa. Eles têm que acender o estopim. Do quê? De mais uma tentativa de passar por um pacote fiscal. Mas eu já vi o que eles querem cortar? Querem cortar da previdência, do pobre, daquele que precisa. Peraí, ninguém vai... ele não propôs cortar benefícios do agro, não? Agro é ogro. Ogro é morte. Certo? E não venha com essa falácia, com esse engodo, de dizer que o agro sustenta o Brasil. Já era. Certo? Agro não se fala, se o agro não planta, o Brasil não janta. Errado. Quem fornece hoje alimentos para o Brasil é o pequeno agricultor, o agricultor artesanal, o pessoal do MST. Esse pessoal do agro
Ele planta soja e milho para exportar, para alimentar gado na China e na Europa. Esse sujeito deve ter ações, deve pertencer ao agronegócio, além de outros negócios que eles têm. Né? Essa empresa aí é envolvida em muita coisa escusa, certo? Então esse sujeito vem falar besteira. E olha de que ele quer cortar. Quer cortar o Bolsa Família do pobre. Mas, meu amigo, quer dizer que então você não torce para cair os juros no Brasil, né? Para cortar as mamatas, principalmente suas, provavelmente. Você deve ter financiamentos do BNDES, né? Que bateu recorde de novo essa semana. BNDES. E provavelmente ele deve ter muito empréstimo lá do BNDES, né? E ele vai querer mais. Mas ele quer cortar onde? Quer cortar do BPC, do Bolsa Família. Ou seja, esse pessoal, essa elite porca, imunda brasileira, eles não querem que o pobre, né, aquele pessoal menos favorecido, chegue a qualquer lugar. Querem que continuem sendo entregadores de lanche, né, que serem influencer, idiotas de mídias digitais. É só isso que eles querem. Então está errado esse sujeito. Cadê a esquerda? Cadê os partidos de esquerda? Cadê o pessoal para falar, para ter o contraponto? Que é muito fácil ser o dono da TV ir lá e pedir o horário para falar o que bem. Vem para a periferia falar isso aqui. Esse tipo de gente, Geraldo, é gente acho que nunca pisou no chão, que nunca andou mais de 100 metros com auxílio de um carro, ou que foi daqui, se algum dia foi na padaria comprar pão, estava acompanhado de um segurança. Certo? Esse pessoal não conhece a realidade. É alguém que, quando acorda de manhã, tem que ter lá o mordomo com as notícias, o famoso briefing, né? Do dia. Aí ele lê aquela notícia no jornal e começa a falar um monte de diatribes. É isso que acontece. Esse pessoal aí tem que mais aqui calar a boca, certo? É o que prega o Estado mínimo, mas o Estado mínimo é só para os outros. Para ele é Estado máximo emprestando dinheiro. Aliás, dando dinheiro, que é o que esse pessoal vive de mamata. Justiça Justiça suspende parcerias privadas para a construção de escolas em São Paulo. Solta, Gabriel. O decreto do governo paulista que previa parcerias privadas para a construção de novas escolas públicas no estado foi suspenso por liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cabe recurso. A liminar foi concedida a pedido do partido PSOL. O argumento é de que o decreto transfere para concessionárias privadas serviços fundamentais à rotina escolar e esvazia o papel do Estado na administração da rede pública de ensino. E, além disso, segundo o partido, seria inconstitucional. A partir do decreto do governador Tarcísio de Freitas, 2 lotes de leilões de parcerias público-privadas para a construção e gestão de 33 escolas estaduais aconteceram em outubro e novembro do ano passado. O consórcio SP Mais Escolas, liderado pela empresa Agrimate, vai assumir a gestão administrativa de 16 escolas estaduais e receber 3 bilhões e 200 milhões de reais para construir e administrar as unidades. Já o consórcio Novas Escolas Oeste fica responsável pela construção e gestão de outras 17 escolas estaduais, recebendo quase 3 bilhões e 400 milhões de reais do governo estadual. Os contratos têm vigência de 25 anos. Uma liminar da Justiça chegou a suspender os leilões no dia seguinte da realização do primeiro lote, a partir de ação da APOESP, sindicato que representa os professores da rede estadual. Mas um recurso da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo foi acolhido e o certame foi em frente. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. O Leandro se confundiu apenas na POESP, né? O certo é a POSP. Foi criado inicialmente como uma associação e hoje é um sindicato. Hoje é um sindicato combativo. Eu cheguei a advogar um tempinho junto com uma cana de colega minha. Né? Ela atuou nesse sindicato aqui da Baixada Santista por mais de 20 anos. Né? Cheguei a auxiliar em algumas coisas. É um sindicato altamente combativo, certo? Honesto, e merece toda a nossa credibilidade.
ao contrário do que falam por aí, é um sindicato que luta pelos professores. Mas o lobby desse pessoal, Heraldo, é grande, é Caramba, muito mas você vê os grande. valores aí? Estou impressionado. 6 bilhões. A pergunta que se faz, veja, Heraldo, é uma estupidez tão grande, é uma contradição tão grande, é um paradoxo tão grande, Nossa que veja uma coisa, esse pessoal que quer privatizar tudo, lá do consenso de Washington, Fernando Henrique e aquela turminha dele, desde a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, o que acontece? Falam tanto em... o Estado, ele tem que... Isso é mínimo. ser Estado mínimo. É. Tem que investir nas áreas onde necessita. Então, deixa o resto que o setor privado mal e porcamente cuida, mas vamos deixar para o setor público apenas as atividades básicas. Segurança, né? Saúde e educação. Não! Eles agora viram o filão que é, a mina de ouro que é, e vão privatizar a educação. Uhum. Esqueçam essa ideia de não tem parceria nenhuma. É privatização. O que acontece? Colocam essa quantia, esses 6 bilhões, que deveriam ser investidos diretamente na Secretaria de Educação, na formação de professores, no aperfeiçoamento de professores e na construção de escolas, de centros de treinamento, né? Nada militar, que é o que eles querem. Né? Veja, quando é que o Brasil vai ter um projeto de nação, mas quando é que você vai formar essa molecada para amanhã você ter uma geração de pessoas que possam combater de igual para igual, ou até em nível mais superior do que os Estados Unidos, do que Índia, do que China, do que Rússia. Não, você vai privatizar ensino apenas para formar aquela massa de operários. Ou seja, você vai entregar para esses fundos, que inclusive são estrangeiros, essas empresas são testa de ferro, são laranjas, né, de fundos estrangeiros, que vêm aqui para construir a escola, superfaturar nas obras, é o que querem, dar dinheiro, são bilhões, né, como acabou de ser dito, para amanhã você simplesmente colocar softwares, né, programas de computador, e na sala de aula você vai colocar ali concluintes do curso de pedagogia e de letras, e na disciplina você vai colocar PM aposentado. É isso que eles estão querendo. Certo? Só que eu não estou vendo aí professores que, aliás, a culpa não é nem deles, porque o professor está mais interessado não só na sua sobrevivência, na sua saúde mental, mas na sua segurança dentro e fora da sala de aula, além da sua péssima formação. Então, qual a força que o professor tem para combater esses desmandos? Esse sujeito que nem daqui certo? É candidatíssimo à presidência da República, querendo vender um Estado. Ele já vendeu a maior empresa, foi a Sabesp, e aqui ele está se apresentando, olha, com a seguinte mensagem: se eu conseguir vender a maior empresa, que já está dando problemas, aumento de conta e péssimos serviços prestados, olha o que eu posso fazer na presidência da República. Vou vender a Petrobras, que está dando lucro. Vou vender a Caixa Econômica Federal, que está dando lucro. Vou vender o BNDES. Imaginem, a pretensão dele é essa. Então, cadê? E ainda que no estado de São Paulo, ainda há alguns julgadores, né? Eu não vou dizer honestos, mas vou dizer assim, sensatos, como a atual presidência, em alguns pontos, e alguns desembargadores, que suspenderam essa medida. Mas, com certeza, o seu Gilmar Mendes já está esperando o recurso lá no STF para suspender todas essas medidas e continuar a entrega do Brasil. Então não adianta, acho que a gente tem que tomar uma outra posição, não adianta aqui ficar defendendo o governo federal, o Lula, que ele está sozinho nessa empreitada, ele luta, ele libera recursos, mas que chega o recurso aqui ou para outros estados, você coloca governadores lá que estão louquinhos para receber esses recursos e repassar para a iniciativa privada. Esse é o problema. Então está na hora da gente começar a pensar um pouco nisso e fazer uma luta de esclarecer a população. Olha, vocês estão elegendo pessoas que estão vendendo tudo. Depois não adianta ficar chiando porque o preço das coisas estão caros, porque é tudo privado, eles só querem o lucro.
Mas você mencionou aí o Lula, e a avaliação dele está lá embaixo, hein? O levantamento aí da Paraná Pesquisa também, né, mostrou que quase 2 de cada 3 eleitores paulistas desaprovam o governo Lula. Segundo a sondagem, a taxa negativa atingiu 63,1%, enquanto a aprovação está em 34,1%. Outro 2,8% não souberam ou não quiseram responder. Apenas 6,8% dos paulistas classificaram a gestão como ótima. 15,7% dizem que é boa. O percentual dos que consideram o mandatário péssimo atinge 44%. E outros 8,8% avaliam como ruim, 22,4% como regular. Sobre a disputa eleitoral em São Paulo, se o primeiro turno fosse hoje, o Lula teria 26,6% contra 40,8% de Jair Bolsonaro. Está inelegível. Exatamente, e espero que, não, sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas se ele realmente será preso. Foi denunciado, o Supremo deu aí 15 dias para ele se manifestar, a denúncia, depois vão marcar uma data para o julgamento, para a sessão de julgamento, onde será ou não recebida essa denúncia. É quase certo, será recebida. E apenas por esse crime, que tem outros aí que já estão a caminho de ir para a PGR para a denúncia. Acho pouco provável, né, que ele vai escapar de condenações. Mas eu só vou acreditar no dia, que a mesma coisa que aconteceu com Lula, do Camburão chegar e pegar ele lá na casa dele, não, para mim tinha que levar para Pedrinhas, no Maranhão. Levar para lá. É o inferno na terra. E tinha que ir para Pedrinhas, lá no Maranhão. A Papuda. Estão dizendo que ele não vai ficar nem na cadeia, vai ficar em quartel. Por causa que é ex-presidente. Sendo que quartel é reservado. Primeiro que ele já não é mais autoridade, ele é ex-presidente. Tanto é verdade que um ex-presidente, o Lula, ele foi condenado. Aí ele não foi absolvido. Ele foi inocentado. É diferente. Não existe essa palavra descondenação. Não existe o descondenado. Ele foi inocentado das acusações. Não, ele foi inocentado. Por quê? Porque foram anuladas os julgamentos. Sim. Ele recupera o quê? A presunção de inocência. Então, ele foi inocentado. Ele não foi absolvido. Ele não chegou ao mérito. Chegou ao mérito. E aí a gente sabe por quê? Por corrupção. Tanto em primeira, como segunda, como em terceira instância. Certo? E o Supremo, certamente, né, corretamente, acabou anulando aquelas acusações. Contra esse sujeito, você tem áudios, você tem vídeos, né, de que o sujeito tentou dar um golpe de Estado para se perpetuar no poder. Mas o que acontece? Do tema, Anderson, não fugi por quê? Do aí eu vou dizer porque eu já vou recuperar. Abrir só esse parênteses, mas o que acontece? Por que há essa desaprovação? Eu me coloco nesses 15% e considero o governo regular ou bom. Não tem nada de ótimo aí. Tem que melhorar e muito. Certo? Mas agora, perto do que era o governo anterior, certo? É ótimo. É 100% melhor. Só que todo dia, Heraldo, imagine, aqui não estou defendendo, não tem procuração do governo para defendê-lo. Mas eu votei nele e tenho que acreditar. O que acontece? Todo dia você bombardeia o noticiário somente com notícias falsas. Tem uma sujeita numa determinada rede digital que ela já colocou lá, dizendo que Alexandre de Moraes perde todos os bens e tem suas contas congeladas nos Estados Unidos. Ela colocou isso, eu coloquei lá, fui lá e rebati. Louquinha para puxar uma etapa na papuda, né? Essa pessoa, inclusive, ela já teve as redes sociais, redes digitais dela suspensas, foi chorar no ar, dizendo que era o meio de vida dela, né? Mas colocando esse tipo de notícia, de que Alexandre de Moraes tinha bens e contas que foram congeladas nos Estados Unidos. E está sofrendo esse problema lá nos Estados Unidos, que quer entrar com uma ação para ser considerado persona não grata e não entrar nos Estados Unidos. Então o que acontece? Todo dia você tem uma notícia negativa, bombardeando.
algumas você vai verificar, são falsas. Isso repercute aonde? Na especulação. É lógico. Aí a pergunta que eu faço também, e de novo, pergunto para você, Heraldo, para os ouvintes, cadê o estoque regulador, né? Que o seu Temer começou a destruição A gente tá e o falando anterior governo acabou por extinguir. Você leva isso, veja só, os alimentos básicos, como que é o nosso prato de cada dia, arroz, feijão, carne, ovo, leite e café. Pronto. Isso aí deveria ter estoque regulador, mas não, destruíram. O governo, por um acaso, o governo, ele tem controle dos preços? Quem é que aumenta preço? É o produtor e o dono do supermercado. O governo não tem nenhuma ingerência quanto a isso. Mas, o governo gasta mal, então vai cortar da onde? Aí veio esse idiota que você fez a menção na primeira reportagem da nossa abertura, dizendo que tem que cortar benefícios. Mas cortar as mamatas dele ninguém quer. Então esse déficit que existe vai para a inflação. Então, olha, graças ao governo gastar mal, nós vamos aumentar tudo, mas qualquer coisa, a culpa é do governo. E aí o cidadão não sente que há um aumento do desemprego, certo? É certo que os empregos são precários, mas existe. Estamos no quase pleno emprego. As condições sociais, o IDH aumentou. Os níveis de educação, como a gente acabou de ver aqui nos nossos comentários anteriores, aumentaram, apesar do lobby da privatização. Mais pessoas procurando o ensino superior, mas não como a gente queria, principalmente as pessoas da periferia. Mas o que acontece? Quem detém o poder e especula sobre isso, Heraldo, são os produtores. Veja, Geraldo, vídeos de alimentos básicos, como tomate, vagem, abóbora, pessoal jogando fora para não vender barato. Vídeos durante a semana passada inteira passando. A culpa é do governo, porque o produtor, o dono, o cara que produz, tá pegando o seu caminhão e jogando para fora, jogando fora. Aí vai dar uma o quê? Lembra do plano cruzado? Foi. Do inércia, do Sarney, né? Vamos pegar boi no pasto para diminuir o preço? Então é o seguinte, vamos começar a importar arroz, feijão, alimento básico. Começar a pegar café lá na produção, que os caras estão roubando o café para especular com o preço. 27 milhões de sacas de café roubadas, para depois os caras especularem. E a culpa é do governo? Eu pergunto de novo. E aqui sem querer passar pano. Tem muita coisa errada, mas muito errada mesmo. Mas não nesse ponto, certo? Então, o que acontece? A população, e isso foi o que fez o Biden perder, os Estados Unidos estava numa situação estável, e agora está um descalabro danado, aumento de inflação nos Estados Unidos, população atrás de ovo nos Estados Unidos. Né? Mas ganhou o quê? O discurso da mentira, do ódio, né? Da segregação, do racismo. É o que venceu lá. E estão tentando impor isso aqui. Ou seja, tem um deputado que ele foi eleito por São Paulo, ele vive mais nos Estados Unidos do que aqui. Né? E esse sujeito que está na frente das pesquisas para senador, mas depois está dizendo que a culpa é do governo pelo aumento da inflação. Então está na hora de a população parar de ficar um pouco em rede digital e partir para a situação real. Vamos acompanhar um pouco mais isso aí. Verdade. Deixa eu voltar a tela aqui. Um adendo que eu faço, Heraldo, uma coisa interessante que eu reparei essa semana. Recentemente chegou o carnê do IPTU em casa, né? E aí eu fui olhar. Realmente, ali na área onde eu moro, mudou-se o nome da avenida, né? Agora é Agora Pelé, né? Rei Pelé. Uma homenagem nada mais do que justa. Perfeito, excelente. Mas a pergunta que eu faço, Heraldo, por que não colocou o nome dele ali no Gonzaga e vai até a divisa com São Vicente? Eu pergunto, que presidente Wilson, que é um presidente estadunidense, tem a ver com o Brasil? E aí você tira uma pessoa que foi herói brasileiro, foi o almirante Saldanha da Gama, personagem brasileiro,
troca para Rei Pelé. E uma avenida enorme, que vai ali desde a Ana Costa, Gonzaga, e vai até a divisa com São Vicente, é chamada de Presidente Wilson. E aí você atravessa aquele tapetão, né? E já entra, e de novo Presidente Wilson, que é em São Vicente. Aí você vai para Praia Grande, a principal avenida de Praia Grande é Kennedy. Me pergunto para vocês, ouvintes, brasileiros, o que esse pessoal tem a ver com o Brasil? Tem alguma Avenida Getúlio Vargas em Washington, em Nova York, em Orlando? Não conheço. Tem? Alguém sabe? Então, por favor, senhores vereadores, que acham que fazem alguma coisa de útil para a cidade. Alô, Débora! Faça uma nova proposição aí. Vamos mudar ali a Avenida Presidente Wilson para Rei Pelé. E volta a ser o que era ali onde eu moro, sendo Almirante Saldanha da Gama. Vamos parar com isso. Senão, se for o caso, como a gente já tem o ex-presidente que ia lá para Orlando, bota uma avenida lá, Avenida Bozoró, que tal? Vamos, essa campanha agora. Lá em Orlando, na Flórida, a Avenida Bozoró, que tal? Olha aí, aposentados e pensionistas do INSS começam a receber, aqueles que ganham até um salário mínimo, começam a receber agora dia 24. Já receberam, né? Hoje nós estamos no dia 27 já. Né? E vai até o dia 12/3, que é o final zero. Agora, aqueles que ganham acima do piso nacional começam a receber no dia 6 de março. Né? E aqueles que o benefício tem um final 5 só vão receber lá no dia 12/3. Esse atraso aí se deve aí à questão do carnaval, o Anderson, porque os bancos ficam fechados. Agora é bobagem, né? Porque a maioria tem cartão, tem... Acho bobagem isso, até porque o aposentado, aquele que precisa, ele tem o seu cartão, ele pode muito bem ir em qualquer lugar e retirar, né? E já que, eu não vou dizer a administração pública federal, Poder Executivo, vai criar problema, né? viu? Ele funciona, né? Trabalhando. Vai Grande criar problema. vagabundagem, isso se deve, né? Uma boa parte, né? Ao Congresso Nacional, que agora só trabalha 4 horas por semana, né? Tanto o Senado como a Câmara trabalha só 4 horas por semana. E são contra o fim da escala 6x1, né? Então, esse pessoal aí, tantos que ganham até um salário, até... Aí justamente isso. Ou você aposentado ganha assim, o mínimo, né? Pergunte, cadê o seu deputado, o seu senador? Vai falar com ele, para ver se realmente o atendimento não deveria ser durante o carnaval também, já que agora é tudo eletrônico. Mas cadê o seu deputado e o senador? Pois é. Cobre dele. Por exemplo, quem recebe até um salário, benefício aí de finais 7, 8, 9, 10, começa a receber no dia 7. As contas, dia 5. Já estão vencendo. Aí, tradicionalmente, dia 10, mas, pô, você tem o que recebe no dia 11, no dia 12. E aí, vai pagar juros? Vai pagar juros. Vai pagar juros. Vai pagar juros. Não tem outra alternativa. Vai pedir emprestado, pagar juros para poder pagar. Não, mas aí vem a grande salvação, Heraldo. A grande jogada que é o consignado. A grande salvação do trabalhador brasileiro. Para beneficiar quem? Nossa Senhora. Bancos. Isso é uma desgraça. Essa é a grande jogada. Ou seja, nada de fim da escala 6x1, né? Nada de aumento da alíquota do imposto de renda, né? A tabela, né? Mas enfiar na garganta abaixo, para não dizer outra coisa, do pobre, consignado à vontade, né? Para favorecer banco. Bancos esses que são os mesmos que querem o fim dos benefícios sociais. Falou da escala aí, olha, a PEC que pede o fim da escala 6x1 foi protocolada no Congresso, né? Apresentada oficialmente pela deputada Érica Hilton. Parabéns, deputada. Nessa terça-feira aqui, nessa semana, dia 25, né? O projeto visa reduzir a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais, em 4 dias por semana. Foi protocolado na Câmara 3 meses após o início de um movimento de articulação para reunir assinaturas de apoio à proposta. Ela conquistou o apoio de 209 deputados, 38 acima do mínimo necessário. Né?
A origem da iniciativa partiu da mobilização Movimento Vida Além do Trabalho, VAT, que ganhou força nas redes e somou 1,5 milhão de assinaturas em um abaixo-assinado, né, na Câmara dos Deputados. Bom, agora deve ser colocado em pauta, mas eu tenho aqui as minhas dúvidas, viu? Se você considerar que a grande maioria dos parlamentares são também empresários, né? Muitos deles, né? Exploram trabalhadores. Uma grande parte ali, você sabe até quem é. Você tem os famosos atenção, hein? Vagabundos e parasitas. Alguns deles, inclusive, conspirando contra o Brasil com dinheiro público, ou seja, indo para os Estados Unidos com dinheiro. Sim. Atenção a você, o estúpido que votou nesses caras. Você está financiando viagens em classe executiva de senadores e deputados para ir lá para os Estados Unidos, tramar, conspirar contra o Brasil. Anotem o nome dessas pessoas. São contra. Esse deputado aí, um famoso crentelho, chamado Nick Leitinho, lá de Minas Gerais, ele já é contra, hein? Atenção, marquem o nome dele. Esse parasita que está nos Estados Unidos é contra. Um pastor lá, o Dente Mentex, ele é contra. Ele falou que o trabalhador tem que seguir o exemplo do trabalhador japonês, trabalhador brasileiro, de trabalhar até a exaustão. Palavras dele. Pastor, evangélico. Atenção, hein? Ele e outros, aquele deputado Bilisca, delegado que pode perder o mandato, a Calazambeta, que também vai perder o mandato, e outros, são todos contra, hein? Prestem muita atenção nesse ano, que essa PEC vai tramitar, e veja que deveria, Heraldo, e olha aqui, isso sim é falar mal do governo, Heraldo, e com razão. Isso deveria partir do governo, essa deveria ser uma proposição, uma iniciativa do governo federal, do Lula. Não, partiu de uma deputada que é da base do governo, mas que tem críticas ao próprio governo. E o governo, ao invés de abraçar essa proposta, através de bancar essa proposta, eu não vi nenhuma manifestação de nenhum parlamentar do PT. É tudo PSOL, Rede, PSB, que está bancando isso. O André Janones falou sobre isso ontem, mas eu não vi até o Zé Guimarães, o líder do governo. Até agora não houve nenhuma manifestação oficial, seja do Lula, do Alckmin, daquela cúpula, né? Como aquele sujeito lá da Casa Civil, né? Rui Camilo, né? E outros. Aquele núcleo forte ali. Não vi nenhuma manifestação deles. E aí sim, tem que cair de pau em cima desse pessoal. O Marinho falou, não falou? Nada, não falou. O Ministério do Trabalho está dizendo o seguinte, que é saudável, possível, mas deve ser tratado em convenção e acordo coletivo. Nem pensar, totalmente fora, errado. Isso tem que ser PEC. Aí veja só, a convenção e acordo coletivo é para procurar melhores benefícios daqueles já estabelecidos por lei, pela Constituição, pela CLT. Então, se amanhã vir uma PEC, contemplando uma jornada 4x3, que seria ideal, como já está sendo na Inglaterra e na Alemanha, e a Inglaterra e a Alemanha não quebraram, certo? Se aqui aparecer uma jornada de 5x2 ou 4x3, aí vem uma convenção e acordo coletivo para contemplar uma jornada ainda menor, de 25, de 30 horas semanais. Mas agora, ele quer jogar para a convenção coletiva? Ninguém vai aceitar. Então você tem que colocar na Constituição, a escala é essa. Se vocês quiserem diminuir ainda mais, que seja por acordo e convenção. Totalmente errado, já começou a mal. Então, nesse ponto, é nota 0 para o governo federal. Aliás, tem pecado muito o Ministério do Trabalho, né? Total. A questão aí dos motoristas de aplicativo. Então, totalmente omisso. Né? Totalmente omisso, claudicante. Por incrível que pareça, nós, né, principalmente eu,
que sou batalhador e estudioso do direito do trabalho, eu não vi até agora nenhuma iniciativa por parte do governo federal para melhorar a condição e a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Estão errando nesse aspecto. Depois não reclama das críticas e de que a pesquisa e de que os índices de pesquisa estão caindo. Vai cair mesmo, né? Você não fica alheio, né, ao que realmente está acontecendo. Porque, por enquanto, só estão discutindo inflação de alimentos. Mas tem muito mais além disso. Certo? E uma das bandeiras que o governo deveria abraçar deveria ser essa, além de outras. Né? Não tem uma cara, não tem uma marca. Esse é o problema. Tá faltando timbre do governo aí. Exatamente. O famoso que carimbo, né? Isso é meu. Lógico. E falamos de Uber, né? O tribunal, o TRT aqui, em São Paulo, extinguiu uma ação civil pública e, consequentemente, uma multa de 1 bilhão que foi aplicada à Uber, né? Por iniciativa do Ministério Público do Trabalho, né? Porque o Uber queria que, aliás, o EPT queria que a Uber registrasse esses 500 mil trabalhadores aí. Eu vi essa decisão. Eu não sei se ela já é efetiva do tribunal. Né? Se quando ela começou a carreira dela, uma das primeiras audiências dela foi aqui em Santos. Não sei se ela é substituta ou efetiva no tribunal. Não evitarei por hora de declinar o nome, embora esteja aqui na minha cabeça, mas por enquanto não vou falar. Mas para mim foi uma decisão totalmente descabida, absurda, que ela já começou a vir dizer que a Justiça do Trabalho não é competente para apreciar esse tipo de pleito. Então vamos extinguir a Justiça do Trabalho. Quem é, então? Ela extinguiu o processo. Bora extinguir a Justiça do Trabalho, então. Porque, veja, está lá no artigo 114 da Constituição. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as causas relativas aos contratos de trabalho. Então, como é que ela, como eu falei, era uma juíza em primeira instância, não sei se ela é convocada ou já é efetiva do tribunal, ela vem já, como eu disse, se ela estiver substituindo, né, vai ser jogada lá para trás, quando for subir em definitivo. Porque, peraí, você está tirando uma ação da importância, da envergadura desse processo, você já está tirando da competência da Justiça do Trabalho, você está atendendo a quem? Porque veja, Heraldo, é uma ação de mais de R$1 bilhão, foi o valor da causa, era algo que já tem que chegar isso chegou no TRT, teria que chegar ao TST e chegar até o Supremo, para se somar as outras que já estão lá, para julgar o seu mérito. Mas tem mais uma, acho que no afã, no intuito de querer ficar bem com quem está julgando lá em cima, os partidários dessa tese, de que isso aí o sujeito não é empregado, certo? Ela está, eu vou na mesma linha, mas eu vou mais além, eu vou extinguir. Isso aqui não tem nada a ver com direito do trabalho, com justiça do trabalho. Então, moça, faça o seguinte, essa sua exoneração, vá advogar para trabalhador, vai ver o que é bom, e já comece a abraçar a bandeira da extinção da justiça do trabalho. Faça isso. É melhor que você faz. Mas Tem não uma foi decisão. uma decisão colegiada? Foi, mas ela foi a relatora. Ela foi a relatora. Os outros seguiram. 13ª turma, se eu não me engano. Totalmente absurda a decisão. Totalmente. Certo? Teria que ser reformado. O MP tem que recorrer ao TST para recuperar Mas nós já temos decisão. Não há relação. E tem decisões que há. O Supremo ainda não enfrentou o mérito. As decisões que tem lá é tudo de reclamação constitucional. O Supremo não enfrentou até hoje o mérito da decisão. Ele está jogando, está empurrando. Ou seja, tudo que está batendo lá, através de reclamação constitucional, que não é o remédio adequado, ele suspende tudo. Suspende tudo e vamos julgar o mérito. Não. Ele já está recebendo a reclamação e já está julgando a reclamação improcedente, o processo improcedente.
né? Então, nada mais justo de que fomentar toda aquela discussão sobre a possibilidade de comparar esses trabalhadores avulsos, mas também não querem. Eles querem que eles sejam autônomos, ó, cada um Aliás, por si. essa tua proposta eu acho que é a mais cabível, né? E salutar para os trabalhadores, né? Transformá-los, né, em avulsos. Exatamente, não tem vínculo com ninguém, Assim como mas tem todos os direitos trabalhistas. os jogadores do Porto de Santos. Sim, exatamente. Né? Estão quase extintos, né? É. Estão quase extintos. Olha aí, você inclusive pode recuperar esse seu prestígio de avulso sem precisar trabalhar no porto. Vai ser um avulso. Trabalhador como outro qualquer, mas você não vai ter vínculo com ninguém, mas terá todos os direitos trabalhistas assegurados pela Constituição na sua vida. Mas acho que nem isso eles querem. Eles acham que eles são céu de meio. Vamos, o céu de meio. Isso que eles acham que são. Empreendedores. De empreendedores não tem nada, meu amigo. Você vai trabalhar e morrer trabalhando só para pagar conta. Olha, a questão, o tema é tão importante que, somente no Brasil, existem 1,4 milhão de motoristas da Uber. O Brasil é o país com mais Ubers do mundo. Né? Maior viagens e mais motoristas cadastrados atualmente, segundo a presidente da empresa, Dora Koroskovas. A América Latina, especialmente o Brasil, é um mercado enorme para nós. Essa foi realmente uma das minhas maiores surpresas quando vim para a Uber. Por exemplo, 6 das nossas principais cidades em termos de viagens estão no Brasil. É um mercado incrível para nós. Né? Com esse nome aí, provavelmente não seja brasileira, né? O Prosvac. Acredito que não seja, né? Posso estar enganado. Não. Mas não é. Ela acho que ela até economizou nas palavras. Provavelmente ela acho que ela acho que ela queria dizer: isso aqui é um paraíso para a gente explorar as pessoas e ganhar dinheiro. Nossa, eu estou surpresa, porque a gente não esperava isso. Uhum. E de repente, milhões de trouxas, quer dizer, trabalhadores, né, aderindo à nossa moda e achando que são empreendedores, né? Nossa, é para glorificar de pé. Nossa, essa pessoa aí que acabou de fez esse comentário, ela economizou nas palavras. Ela deve dizer, nossa, que maravilha. Eu aqui como diretora, céu de empresas, eu estou adorando. Nossa, eu vou ter emprego garantido nessa empresa pro resto da vida. E a ideia foi minha. Ele economizou nas palavras. O maior paraíso para explorar trouxas na face da terra. Essa é a verdade. E aqui em São Paulo, a Justiça mandou a 99 e a Uber suspenderem o serviço de mototáxi em São Paulo. O embargador Eduardo Gouveia, da 7ª Câmara de Direito Público, TJ São Paulo, acatou um recurso da Prefeitura que pediu o fim do transporte de passageiros por motos de aplicativos na capital. Serviço oferecido pela 99 Tecnologia e pela Uber, até o julgamento final da ação. A gestão do Ricardo Nunes pedia multa diária de 1 milhão às empresas em caso de continuarem com o serviço. Né? No despacho, o Gouveia acatou o pedido, determinando melhor as empresas interromperem o transporte, mas não aplicou a multa. Né? A pena de multa não foi aplicada. Né? Há um impacto nessa situação aí, porque um juiz, né, disse que o decreto da prefeitura, regulamentando, ele feria uma legislação federal que permite, né, que esses serviços de mototáxi. Agora Ele, para mim, inclusive, né? Ele é inconstitucional. O decreto? Decreto. Por quê, Heraldo? Ao mesmo tempo que no artigo 22 da Constituição diz que cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, mas você tá malferindo o artigo 170 da Constituição, sobre o trabalho e a livre iniciativa. Então, peraí. Quer dizer que o sujeito ele não pode trabalhar. Uma coisa interessante, voltamos aqui. Lembra, Heraldo, aqui em Santos, em que os ônibus Santos funcionavam até 1h da manhã.
Você não tinha transporte durante a É. madrugada, principalmente fim de semana. Trabalhadores, por sua conta, começaram a alugar ou comprar caminhão. Antes, né? É, Ele começou com Kombi, depois van, isso. para transportar pessoas primeiro durante a madrugada. É. Né? Durante o dia, como eles tinham outras ocupações, o dia era dos ônibus, de táxis. Mas durante a madrugada, eles queriam ganhar o dinheiro, nada mais justo. Aí começou a fazer concorrência com as grandes empresas, né? Quem é que não se lembra disso? Quem é que não se lembra disso? Um certo prefeito aqui de Santos, Certo, Mansur? né, acabou proibindo essa atividade. Ou Foi. seja, alô, você, trabalhador estúpido. Você votou nesse sujeito. E esse sujeito acabou com a sua atividade. E agora, essa empresa, Uber, quem é que faz esse trabalho que era feito pelas vans? Pelas combis de trabalhadores? A Uber, quer dizer, você, trabalhador, não pode explorar um serviço público. Mas uma empresa estrangeira Vem aqui pra entrou vender. aqui no Brasil e pegou o seu lugar, trabalhador. E você continua votando nesse pessoal. Você elegeu esse prefeito e o reelegeu. E ao longo das décadas, você reelegeu os seus sucessores, trabalhador santista. Olha o que você fez com o seu próprio emprego. E você se acha muito inteligente. E agora o que acontece? Em São Paulo, uma empresa tentou fazer a mesma coisa. E aí o lobby das grandes empresas, principalmente da Uber, que essas empresas eram concorrentes, foi lá no poder público, não sei a que custo, né? Olha, acaba com aquilo ali. Veio lá o prefeito fantasma, né? Que é auxiliar do governador cara de asfalto danificado, né? E ó, proíbe esse pessoal de circular aqui. Aí tudo bem, eles vão lá invocando o artigo 22 da Constituição. Olha, esse pessoal não pode circular aqui. Como não pode? E a livre iniciativa, como é que fica? Pois é. Então tá na hora do Supremo também debruçar sobre esse assunto. Bom, na terça-feira, o juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara da Fazenda Pública, ele negou a ação civil, né? Segundo o juiz, né, considerou a existência de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o decreto e a jurisprudência favorável à legalidade do serviço. Lembrando que a decisão sobre a validade do decreto ficará, né, para o julgamento do mérito. Isso aí vai acabar indo para o Supremo. Mas, de qualquer maneira, os embargadores aí, a 13ª Câmara... Tá suspensa, lógico. A Câmara suspendeu. Vai suspender isso aí. Aí o que vai acontecer? Vai suspender. Vai aquele monte de gente chegando no processo para amicus curiae, aquelas coisas todas. Mas olha, eu acho que são favas contadas. Essa empresa vai perder no TJ. A grande chance dela é quando chegar no Supremo. Essa semana eu assisti durante 38 minutos, Heraldo. Uma daquelas que eu considero uma das melhores aulas de direito constitucional, administrativo e direito do trabalho na aula magna que o Flávio Dino deu na PUC. 38 minutos de aula que vale por uma vida inteira. E ele tocou nesse assunto, Heraldo. Sobre ativismo judicial, sobre contenção judicial, autocontenção, e sobre temas que estão dizendo que o Supremo não devia se meter. Então, esse vai ser um assunto que espero que caia com ele, que ele realmente dê ganho de causa para essas empresas. Porque, quer dizer, para concorrência você utiliza o judiciário, né? Então, o estado mínimo é só para o trabalhador. Para as empresas, você utiliza até o judiciário para ganhar a concorrência, né? Assim até eu fico milionário. Até eu viro Hélio Mosca. Hélio Mosca. E a ex-servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo foi condenada a 16 anos por desvio de 2,4 milhões. É a Eliana Vita de Oliveira. Ela é ex-servidora do TJ de São Paulo, condenada a 16 anos de prisão no último dia 20 de janeiro por formação de associação criminosa para a prática reiterada de peculato e lavagem de dinheiro.
Outras 7 pessoas também foram condenadas. Segundo a promotoria, os criminosos falsificaram as assinaturas digitais de magistrados para desviar 2,4 milhões. Cabe recurso. A quadrilha foi denunciada pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, e pelo GAESP, Grupo Especial de Segurança Pública. Segundo a decisão do juiz Paulo Fernando de Roma de Melo, primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens, Eliana perdeu o cargo público que ocupava. Ela não poderá recorrer em liberdade. Para os demais envolvidos, as condenações somadas passam de 31 anos. Aí. Coisa interessante, né, Heraldo? Mas muito interessante mesmo. Por venda de sentença, juízes e desembargadores são condenados apenas a aposentadoria compulsória. Aí o servidor, cujo crime é de tão ou igual gravidade, ou maior gravidade, né? Ele é expulso, né? Perde o cargo e é preso. O magistrado continua solto. Os magistrados continuam soltos. Que coisa interessante, né? E você aí, eleitor, vai fazer o quê? Vai culpar o governo também? Muito bem, 9h08. Semana praticamente encerrada? Praticamente encerrada, Heraldo. E agora... Pode vestir a fantasia? No meu caso, eu vou tirar a fantasia. Vou ficar no anonimato, né? Curtir uma bela praia, porque nem viajar você pode. Estradas lotadas, hotéis lotados, ônibus lotados e ruas das cidades que você pretendia ir, todas lotadas. Então, é a pior época para você viajar. Mas desejo a todos aí muito cuidado na estrada. Se beber, não case. Não case, certo? E divirtam-se. É isso, gente. Um abraço. Até amanhã. Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos.